funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não É do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana a gente tem um episódio novo por aqui e agora no mês de fevereiro a gente traz a Karen Crescino, que é consultora de Previdência Complementar pela Lumens Atuarial. Tudo bom, Karen? Tudo bem, é uma alegria estar aqui, Rafael, nesse momento especial para a gente conversar um pouquinho sobre Previdência Complementar. Eu que agradeço. Já pra gente começar aqui, né, vamos trocar aqui as figurinhas aqui, nas redes sociais de vocês aí. Quais são as redes sociais para o pessoal conseguir entrar em contato com vocês por aí? Claro, a gente tem então o nosso Instagram, né, Lumens Atuarial, para todos seguirem aí. A gente está sempre postando coisa nova, divulgando informações do nosso mercado. Nós temos o nosso site, né, lumensatuarial.com.br. E pode também me encontrar lá no Instagram, Karen Crescino. É a única Karen Crescino que você vai encontrar no Instagram. Então essas são as redes sociais. Não vai ter Karen Crescino 27, 28, 29? Não. Legal. E da mesma forma, para você que nos acompanha por aqui, né? Estamos também nas principais plataformas de streaming e também nas redes sociais pelo @não é do INSS, nas principais redes e nas principais plataformas de streaming. Karen, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Falando de previdência complementar aqui, então, para o pessoal conhecer um pouco melhor a Karen, conhecer melhor o trabalho, como é que é a Karen, o trabalho da Karen, como é que é o histórico da Karen aí para a gente poder ter uma ideia melhor do seu trabalho? Maravilha! Então, eu trabalho desde 2000, né, na área de previdência complementar. Então, fui migrando assim o meu trabalho em consultoria, em entidades de previdência complementar, né? Uma dinâmica muito interessante, porque aí você conhece os dois lados, né? Na área da consultoria, prestando serviço aí para diversas entidades de previdência complementar e também estando dentro de uma entidade de previdência complementar, o que é muito bacana também. Então, vinha trabalhando com entidades de previdência complementar ou em consultoria, até que eu fui convidada para participar de um projeto muito bacana, né, para a gente criar, então, a Previdência Complementar dos Servidores Públicos de Santa Catarina. Porque, né, Rafael, a emenda constitucional 103 veio trazendo uma obrigatoriedade para os municípios. Então, aqueles municípios com RPPS, eles obrigatoriamente passaram a ser obrigados a instituir a Previdência Complementar para os seus servidores públicos. E nisso, então, eu fui convidado por um grupo de trabalho do estado de Santa Catarina, do Executivo, para a gente criar isso ali no estado de Santa Catarina, e foi um projeto muito bacana, desde a estruturação da entidade de previdência complementar, até a criação do plano, a estruturação de sistema, documentos, e percorrendo o estado inteiro aí, oferecendo, né, para os servidores públicos a previdência complementar, que veio como uma mudança até de paradigma para os servidores públicos. Então, esse foi um projeto que eu estava antes da Lumens, né, tocando aí no estado de Santa Catarina, e nessa minha veia de consultora, né, me chamou, e aí eu fui convidada para ir para a Lumens Atuarial e estou até hoje. Legal isso, e até para o pessoal entender melhor, né, esse teu trabalho começou antes mesmo da Emenda Constitucional 103, né? Sim, começou antes da Emenda Constitucional 103, no estado de Santa Catarina. Então, a lei, na verdade, ela foi criada em 2016, e em 2017 a gente já estava ali pensando qual era o plano de previdência mais adequado para os servidores públicos do estado de Santa Catarina, a documentação, sistema. A emenda constitucional, ela veio com a obrigatoriedade, mas vários estados e municípios já estavam se preparando aí, né, para implantar isso e oferecer para os seus servidores públicos. Legal. E o pessoal conseguiu entender um pouco mais, né, de quem ainda não conseguiu implantar a sua própria plano de previdência privado, ali, a sua previdência complementar. Esse trabalho de vocês dessa consultoria, né, ela desenvolve justamente nessa parte, linkado também com a veia atuarial, né, para poder conseguir dizer qual a melhor forma de você trazer uma previdência complementar para os seus servidores, certo? Certo, Rafael, é que é assim. O município ele vai ter que fazer a contratação de uma entidade de previdência complementar. E como que se dá essa contratação? Porque não é o RPPS que vai administrar.
Um RPPS, ele tem a expertise ali do seu regime próprio. A Previdência Complementar, ela tem uma legislação completamente diferente. São outras regras, uma outra modalidade de plano, uma outra forma de aposentadoria. E quem tem essa expertise são as entidades de Previdência Complementar, aberta e fechada. Hoje as abertas ainda não podem administrar porque falta uma regulamentação. Então quem oferece hoje esse serviço são as entidades fechadas. E o município ele tem que fazer um processo de seleção. Selecionar uma entidade de previdência complementar para administrar, então, essa previdência para os servidores públicos. E nós, da Lumens, oferecemos essa assessoria, né? Essa assessoria para um grupo de trabalho ali no município, para que eles consigam fazer essa seleção baseado em critérios. Então, que critérios seriam esses, né? Nós teríamos que avaliar o custeio que a entidade vai oferecer para o município, o plano de previdência. Esse custeio, na verdade, é aquilo que a gente fala, as taxas, né? Quais são as taxas que vão ser cobradas, então, do município. E aí a gente faz uma avaliação pautada em critérios técnicos e, inclusive, com o que o Tribunal de Contas dos estados estão trazendo aí de uma orientação para os municípios seguirem para essa contratação. A respeito dessas orientações, né, dos tribunais de contas, vocês veem que tem muita divergência entre os tribunais mesmo ali, para conseguir dar uma certa uniformidade para a instituição de uma previdência complementar nos municípios? Tem a chamada nota da Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, né? Então tem uma nota que ela é como se fosse um norteador, um guia, mas não necessariamente os tribunais de contas, eles seguem essa nota. Então, sim, existem diferenças do que um tribunal de contas de um estado traz, né, como uma orientação do que outro estado. Aí a gente se pauta no que o Tribunal de Contas orienta o município para fazer essa seleção quando a gente presta essa assessoria. E tem diferença nessas análises. E essas diferenças são muito gritantes, assim, para o pessoal conseguir entender que a complexidade que se dá para se ter uma consultoria. Porque senão o pessoal vai pensar, não, uma consultoria às vezes é meio dispensável. E não, ele é muito importante tanto quanto a instituição de um RPPS dentro do seu ente. Sim. Tem Tribunal de Contas de um estado, inclusive, que exigiu que o município fizesse de outra forma a seleção que ela vinha fazendo, né, que aquele município estava fazendo, porque os critérios não estavam adequados ao que aquele Tribunal de Contas entendia que seria o mais adequado. Então, imagina você começar todo o processo de seleção, fazer toda a divulgação, você está ali no meio de um processo, o Tribunal de Contas vai lá e olha o edital e fala, não, esse não é a forma como nós entendemos que deva ser a seleção de uma entidade de previdência complementar. Porque, como eu trouxe, são regras muito distintas, né, da previdência complementar do regime próprio. Então, quem é que vai fazer a divulgação do plano de previdência? A entidade vai oferecer simulador, a entidade vai fazer o atendimento. Como que é o regulamento do plano de previdência que é oferecido? As taxas, porque a taxa, na verdade, a gente tem que fazer uma simulação para verificar se essa taxa lá na frente vai gerar um benefício maior ou menor para o servidor público. Então, são vários quesitos que a gente tem que avaliar. E talvez seja meio óbvio para muita gente, mas provavelmente, assim, para quem não é do RPPS, né, principalmente assim, da parte do executivo, do legislativo, vai dizer assim, mas talvez não precisa ser feito assim, um processo seletivo e tal, um credenciamento e tal, alguma coisa seria mais simples. Por que não seria tão simples assim? Porque não, a contratação de uma entidade de previdência complementar se dá por meio de um convênio de adesão. Então, e a entidade de previdência complementar, ela é digamos assim, uma empresa de uma natureza jurídica privada. Então, não é por meio de uma licitação que você vai fazer a contratação, porque é um convênio de adesão que, inclusive, tem que ser aprovado junto à Previc, que é o órgão regulador e fiscalizador de entidades de previdência complementar. Então, não é um processo de seleção comum, não é um processo de seleção que se enquadra na 8666, antiga, né? 8666, que muitos estavam se pautando nessa lei de licitações, que sofreu alteração.
Então, o próprio Ministério traz... O Ministério tem vários documentos que ajudam, sabe, Rafael? Os municípios. Então, se a gente entrar lá na página do Ministério, a gente vai ver que eles indicam essa forma de processo seletivo. O processo de seleção é o mais indicado em função de não se enquadrar em nenhuma outra forma de contratação de entes públicos. Legal. Trazendo aqui um pouco ainda do RPPS, né? Fazendo uma previdência complementar no seu ente, invariavelmente você também tem que fazer um ajuste fino no seu próprio RPPS, né? Seja com a questão da base de dados, seja com a questão das alíquotas propriamente ditas, né? Quais os casos que você já tem vivenciado aí que, assim, esse RPPS vai dar trabalho, esse ente vai dar trabalho, né? Ou que tanto que teve que ser alterado para conseguir fazer a implementação, ainda que não tenha sido concluída, né? De uma previdência complementar no ente? O que a gente observa é que são alguns aspectos que o RPPS tem que se adequar. Uma delas é a parte, claro, eles têm que instituir uma lei, né? A lei que institui a previdência complementar, ok. Mas depois disso, tem que ter uma pessoa ali no RPPS que vai cuidar dessa parte. Por quê? Quando você contrata uma entidade de previdência complementar, o seu sistema tem que atender às exigências da previdência complementar. Em que sentido? Haverá uma limitação do benefício dentro do RPPS, né, até o teto. Então, o servidor público, o novo servidor público que ingressar no RPPS, ali passar no concurso público, ele não vai se aposentar ganhando mais do que o teto do INSS. Então, alguém vai ter que ser responsável por implantar essa mudança dentro do sistema do RPPS. O novo servidor público não se aposentará ganhando acima do teto. A base contributiva também vai mudar. Esse novo servidor, ele está limitado à contribuição ao teto do INSS. Então, se no município, por exemplo, é 14% alíquota, é 14% limitado ao teto. Então, essa é o primeiro trabalho que tem que se fazer, né, em ajuste de sistema, parametrização dos dados que você vai ter que encaminhar para a entidade de previdência complementar para informar, tá, quem é esse novo servidor. Você vai ter que encaminhar tudo para a entidade de previdência complementar. Os dados cadastrais, os dados financeiros, né, qual é o regime de tributação que ele vai querer, que a gente teve uma mudança agora sobre, até essa semana, foi um grande marco para a previdência complementar, qual é o regime tributário que ele vai querer, progressivo, regressivo. Então, são algumas mudanças que impactam, sim, o município. Mas aí, será que isso é de responsabilidade do RPPS? Algumas coisas são de responsabilidade do RPPS, como esses ajustes da base de dados, na verdade, do sistema. Outras são do município. Tá? Então, o município tem responsabilidade sobre isso também. Ou seja, é um trabalho a quatro mãos mesmo, né? O que antes tocava, só o RPPS tocava ali, agora o ente passa a ter a sua responsabilidade com um órgão que até então não se ouvia falar, né? A Previc, por exemplo, né? Sim. Só falava, o Ministério da Previdência, o SPREV, que a gente falava até 2022, né? Agora entrou a Previc na jogada, meu Deus, agora mais tanta gente ficar tratando, né? E isso é responsabilidade do ente também. Doente. Ele é o que a gente chama de patrocinador. Ele é quem patrocina o plano de previdência complementar. Então, a responsabilidade é dele. Inclusive a responsabilidade CPF. Porque por ser privado, do ramo privado, então, por exemplo, eu, Karen, como atuária, é o meu CPF que tem a responsabilidade civil perante aquele plano de previdência. Lá no município, o prefeito é o responsável com o CPF dele pelo plano de previdência. Uhum. Então, existe sim essa responsabilidade do patrocinador de fiscalizar, de fazer a arrecadação dessa contribuição do servidor, a contribuição do ente, repassar para a entidade de previdência complementar. E se, por exemplo, um município deixar de repassar por 3 meses seguidos essa contribuição, já tem que ser comunicado à Previc, né? A entidade comunica a Previc, não estamos recebendo repasse do município.
a Previc ela vai ficar monitorando isso para ver como que vai se dar essa questão. E a entidade tem a obrigação de entrar com um processo judicial para fazer essa cobrança. Olha só como é diferente. Ou seja, o buraco é bem mais embaixo do que acontece com a EPPS. É, isso aí. Para quem não tem ainda muito o traquejo com a CRP, por exemplo, né? Essa falta, né, do pagamento, né, da parte da Previdência Complementar, ela pode implicar na suspensão da CRP? Olha, eu não saberia te falar agora em relação a não pagamento e interferência no CRP. Por quê? Nessa parte do CRP, eu vejo que ainda o Ministério está trabalhando nas adequações necessárias, né? Então, o que acontece? A Emenda Constitucional 103, ela veio obrigando todos os municípios com RPPS a implantar a Previdência Complementar. Porém, se a gente for lá no site do Ministério da Previdência, eles até dão a prerrogativa para o município que tem servidor que ganha abaixo do teto de não fazer a adesão agora a uma entidade. Somente quando tiver a contratação de um servidor que ganha acima do teto. Então, para fins de CRP, hoje, o que você tem que ter é a lei. Mas isso não é o que está na Emenda Constitucional 103. Mas é uma prerrogativa que o Ministério deu. Então, eu não sei qual é a prerrogativa que vai se dar, né, mediante o CRP, pela falta de pagamento, porque aí tem que casar com as regras da Previdência Complementar. Até porque também, né, a CRP, ela fala sobre a parte da Previdência, e eu acredito realmente que seria um caminho a ser tomado, né, uma via a ser tomada, a parte de você incluir a parte da Previdência Complementar para você ter ou não a CRP. Até por questão de manter o ente como, vamos dizer assim, um bom pagador também. Né? Porque hoje a responsabilidade do ente, se não pagar a Previdência no seu RPPS, enfim, ali, a CRP é suspensa, é cancelada e não tem a tomada de recursos de terceiros. Acredito que da mesma forma deveria acontecer com a Previdência Complementar, né? Talvez no futuro, né? Caminhando para isso, convergindo para isso, né? Porque aí vai ter que, digamos, tem que ter uma harmonização maior entre as informações que se encaminha para a Previc e para o Ministério no controle do RPPS. Então, hoje a entidade encaminha essa informação só para a Previc. No futuro, então, vamos ver como que esse outro lado, né, o Ministério vai receber para fins de CRP essa informação. Bacana, até porque o próprio Ministério da Previdência já tem meio que procurar se adequar mais ao que a Previc já tem feito, né, de atuação. Até mesmo com os RPPS, né, trazer um pouco mais essa modernização, a questão de limites ali e tal. Eu acredito que realmente é o caminho que eu acho que o Ministério da Previdência vai dar um passo um pouco mais largo para chegar no que a Previc já prevê, até para ser realmente a mesma informação, né, do ente para a Previdência normal e a Previdência Complementar ali. A gente tem na Previdência Complementar uma parte de governança bem robusta, né? E a gente observa que o RPPS tem caminhado para ter essa robustez também na parte de governança, né? Principalmente em exigências relacionadas aos seus diretores, aos conselheiros, né? Certificação, habilitação, essa parte de conhecimento, né? A gente observa sim que os RPPS eles estão caminhando nessa linha. Então, a parte de fiscalização provavelmente também vai caminhar aí paralelo, né? Ou em conjunto, digamos assim. Exatamente. Aproveitando, né, você falou anteriormente sobre a responsabilização né, do ente em ter que tomar conta da Previdência Complementar. Você acha que há alguma chance de um caminho para que o RPPS também tome conta da Previdência Complementar do ente? Ou você acha que realmente vai se manter segregado e isso não tem chance disso entrar no mesmo bolo do RPPS? Eu vejo que são regras muito diferentes, muito. Então teria que ser realizada uma muito grande, né, porque nós temos isso em locais diferentes, até ali na Constituição, dividindo isso, mas hoje não é o RPPS que pode administrar, porque nós temos a Lei Complementar 108 e 109, que é quem rege, né, as regras de uma entidade fechada de previdência complementar.
no âmbito privado e entidade de previdência complementar que são vinculados a órgãos públicos, que é a Lei Complementar 108. E é um regramento, assim, muito distinto. Muito distinto. Tanto que nós temos, então, a Previc, nós temos o CNPC, que é o órgão que emite, então, as nossas normas, né, da previdência complementar. Eu não vejo esse caminho tão fácil assim, não, né? Se tiver a intenção de alguém, eu vejo que isso é um caminho muito longo, sabe? Sim, até porque, né, a gente já vê previdências mais antigas que ainda assumiram a parte de assistência, colocaram outro CNPJ meio que ali no mesmo, na mesma estrutura logística ali deles ali, né? Mas ter dois CNPJ sendo controlados ali na mesma estrutura, eu achei meio complexo. Você trazer um terceiro CNPJ, né? Assim, uma terceira atuação, eu vejo pouca praticidade nisso, né? Não tem como. É toda uma especialização, né, própria da Previdência Complementar, e até porque são estruturas diferentes. Então, a gente vê que o RPPS tem aquele plano que a gente fala de benefício definido, como uma característica própria. Já a Previdência Complementar, ela é mais flexível, ela tem outros tipos de arranjos previdenciários. Uma tributação junto à Receita Federal completamente diferente, obrigações muito diferentes perante os seus participantes, uma exigência, né, hoje as entidades elas são obrigadas a oferecer uma área do participante para ele controlar o que ele coloca lá, todo R$1 que ele coloca, ele tem direito de entrar no sistema e ver que ele fez aquele aporte, aquele recurso, a rentabilidade. Então é uma estrutura até ferramental diferente, né, de custos que a gente tem na Previdência Complementar. A própria dinâmica mesmo, né, é totalmente diferente da Previdência do RPPS, né. Até o pessoal que tá para entrar na Previdência Complementar, né, a própria pessoa física ali, né, duas perguntinhas aqui. A forma dele receber esse benefício, ele corre da mesma forma da Previdência com o RPPS? Ele consegue receber em tempo diferente, em montantes diferentes, né? E o valor, né, que tinha comentado antes, que no RPPS ele vai estar limitado, que é o teto do INSS, né, a sua arrecadação ali dentro. Existe alguma arrecadação mínima a ser feita na Previdência Complementar? E o servidor ele consegue contribuir a mais do que seria, vamos dizer assim, a obrigatoriedade de ser contribuída? Maravilha. Essas perguntas são ótimas, assim. Quando a gente, inclusive, percorria aí o Estado, né, fazendo palestras, reuniões com servidores públicos, essas perguntas vinham, assim, é muito recorrente essas perguntas. Sim, o servidor ele pode contribuir com mais, né, na Previdência Complementar. A gente fala que o céu é o limite ali da contribuição para o servidor. O ente ele vai ter um limite, esse limitador, os municípios colocam na própria lei que institui a Previdência Complementar, então o município coloca lá que ele vai contribuir paritariamente, 1 para 1, o servidor coloca R$1, o ente coloca R$1, limitado aí depende do que está na lei do próprio ente. Mas o servidor tem que ir até esse limite? Não. Ele pode ir além, ele pode fazer por meio de aportes, né, até para ajudar na questão do imposto de renda, né, para abater lá da base de cálculo do imposto de renda. Então, sim, ele pode contribuir com mais, porque a sistemática é diferente. O benefício dele na Previdência Complementar é de acordo com as contribuições que ele fez, digamos assim, a sua poupancinha, né, o que o ente fez. Eu ia falar RPPS, tem que tomar cuidado. Não, o que o ente, o que o município, o que o Estado fez, o seu patrocinador, a rentabilidade. A rentabilidade é bem importante. E o tempo que esse dinheiro ficou lá? É a mesma sistemática, então, se a gente for pensar de uma poupança, que aquele dinheiro está lá rendendo, vai gerar um montante, e quando chega no momento da sua aposentadoria, que você me fez uma outra pergunta, né? Se está vinculado ao RPPS ou não, depende do regulamento do plano de benefícios, tá? Mas, para ele receber o benefício, o que a gente observa nos regulamentos é que ele tem que estar aposentado pelo regime próprio, né? Ele se aposenta pelo regime próprio, ele tem as condições de solicitar o seu benefício lá na Previdência Complementar. E qual o valor do benefício? Bom, se ele conseguiu ali
juntar, né, nisso que a gente tinha trazido, contribuição dele, do patrocinador, rentabilidade, se ele conseguiu juntar 500 mil, o benefício vai ser com base nos 500 mil. Se ele conseguiu juntar 50 mil, é com base em 50 mil. 1 milhão, vai ser com base em 1 milhão. Mas como que ele recebe isso? De acordo com o regulamento que vai ser oferecido. Então, se ele selecionou uma entidade de previdência A, por exemplo, e ela permite que ele faça saques mensais na aposentadoria, um benefício mensal com um percentual desse saldo, essa vai ser a forma. Se a seleção da entidade de previdência complementar B, por exemplo, oferece no seu regulamento que seja um prazo determinado por X anos, é assim que ele vai receber a aposentadoria. E tem regulamentos que oferecem várias possibilidades. E quando você se aposentar servidor público, você pode, inclusive, mudar todo ano a forma como você recebe, considerando aquele recurso que você tem lá, que foi acumulado ao longo do tempo. E aí vem a flexibilidade, tanto na contribuição, que você pode colocar mais ou menos, quanto na forma de receber a sua aposentadoria, que pode ser, né, de diversas formas, de acordo com o regulamento do plano. E tem mais uma pergunta que você fez, Rafael. Existe uma contribuição mínima? Olha, quando começou, então, a instituição do regime de previdência complementar, não se tinha muito isso, assim, de colocar qual que é a contribuição mínima. Mas aí nós temos agora uma nota que está lá no site do Ministério da Previdência, em que eles trazem um percentual mínimo para quê? Para constituir uma reserva que, no mínimo, seja suficiente para pagar um benefício no qual ele espera receber, né, que ele esperaria receber como se ele estivesse no RPPS. Então, foi feito um cálculo, levando em consideração se esse servidor público levar tantos anos vinculado, né, no serviço público, ele contribuindo com tanto de mínimo, o município tanto e uma rentabilidade X, a gente indica que seja um mínimo, uma alíquota mínima de tanto. Que eu não vou falar para que os municípios recorram ao material, né, que está lá no site do Ministério da Previdência. Além disso, lá no site do Ministério tem muita coisa, tem várias apresentações, uma explicação detalhada. Eu até abri aqui, assim, porque eles estão sempre atualizando, sabe, Rafael? Tem um guia, tem modelo de lei, modelo de cartilha, tem um vasto material para o município utilizar. Né? Os municípios não estão sozinhos nessa implementação. Ah, bacana. Então, para o pessoal que talvez não tenha entendido muito bem, previdência complementar não é, por exemplo, só bolo de laranja. É uma confeitaria inteira. Assim. Tem bolo de chocolate, de cenoura, o bolo fit, o bolo fat, tem de todos os gostos ali. Tem de tudo, tem. Não é uma coisa só como é o RPPS. O RPPS é isso, né? É só bolo de laranja. Então, aqui a aposentadoria é nesse percentual que se você vai contribuir, é isso que você vai receber e acabou. Não tem muita conversa, né? Isso. Então, última pergunta aqui, perguntinha que eu acho que é provocativa, muito mais para quem vai nos ouvir do que para você que vai nos responder. Eu até vou achar aqui uma resposta já aqui, tá? Tá bom. Previdência complementar, ela é melhor de ser aderida do que a previdência no RPPS? Sim ou não? E aí, a minha resposta seria o quê? Vai depender muito da rentabilidade que o RPPS vai conseguir, a apetite, a rentabilidade que ele vai trazer ano após ano. É por aí o caminho? Essa é a pergunta de R$1 milhão. E como uma boa atuária, eu vou falar depende. Eu acho que a gente tem duas estruturas completamente diferentes, tá? Uma te garante um benefício vitalício, né? Então, o RPPS, ele te garante um benefício vitalício até um teto. Estou falando aqui para o novo servidor, tá? Até o teto você vai ter aquele benefício, mas aí vai depender também de como está o RPPS para você. E não tem opção. Você passou no serviço público, você não tem opção. Quero ou não quero.
Então já tem aquilo, né? Então vamos ver os fatores positivos, né? Já que a gente não tem escolha. Eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio, sabe, Rafael? Então, ali é uma estrutura que você vai ter, sim, algumas vantagens, né? Que é esse benefício vitalício, você tem um mutualismo, né? Você tem um ente contribuindo para você. E aí, claro que cabe ao servidor acompanhar. Como é que tá a questão dos investimentos ali do RPPS, como é que tá a gestão, a administração, né? Eu acho que isso é bem importante para que a gente tenha um RPPS também saudável. A contribuição do ente para o RPPS, porque a gente vê muitas vezes aí alguns RPPS bem deficitários, né? Previdência complementar. Ela é bem mais flexível, né? Você tem diversas formas de contribuir, de receber. Ah, mas isso é melhor? Olha, para quem faz a sua autogestão, isso é muito bacana, porque a tua aposentadoria depende de quanto você quer abrir mão hoje, né, do seu consumo imediato. Então, se eu colocar um pouquinho mais, lá na frente eu vou ter um pouquinho mais de benefício de aposentadoria também. Isso não te exime de também acompanhar a rentabilidade, acompanhar a governança, onde é que está sendo aplicado o meu dinheiro. Na entidade de previdência complementar, uma coisa bacana é que você pode participar do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal por meio das eleições que existem. Estando no Conselho Deliberativo, você é que aprova. Então, tem representantes dos participantes lá, aprovando a política de investimentos, né, a parte atuarial, acompanhando os indicadores. Então, também tem essa parte positiva da previdência complementar, e que, no longo prazo, com a rentabilidade que se pode conseguir, a gente fazia simulações para os servidores públicos e mostrava que o benefício seria muito maior, ele tendo até o teto do regime próprio, mais a previdência complementar, ele teria um benefício muito maior do que se ele ficasse no RPPS. Como assim? Como que consegue essa façanha? Regime de tributação diferenciado na Previdência Complementar ajuda nisso, e na Previdência Complementar, depois que você está aposentado, você não tem mais que fazer contribuição, né, normal. Por exemplo, 14% sobre o teu benefício, na Previdência Complementar não tem, então o benefício líquido muitas vezes é maior do que o líquido que você receberia se estivesse no RPPS. Maravilha! Karen, olha, muito obrigado aí pelo espaço aí, por esse bate-papo. Adorei conversar contigo. Eu confesso que eu fiquei com receio de como que eu ia conseguir chegar em umas perguntas boas aqui, mas eu, olha, fiquei muito mais do que satisfeito por aqui hoje. Tá? E queria deixar o espaço aberto para quem quiser entrar em contato com a Karen, com a Lumes. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Meu RPPS está com problema, meu ente está com problema, a gente quer implementou, qualquer coisa do tipo, como que a gente faz para pedir socorro para vocês? Para pedir socorro. Tem lá no nosso site, nós temos 3 escritórios, né, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Minas Gerais. Então pode pegar o telefone lá, entrar em contato com qualquer dos estados, né? Se quiser um atendimento mais próximo, assim, né? Escolher o estado que está mais próximo aí, a gente faz o atendimento. Apesar de que hoje a tecnologia está nos ajudando bastante, então eu atendo municípios do Brasil inteiro, né, na implantação da Previdência Complementar, então a gente está à disposição, só procurar a gente ali no site, lumensatuarial.com.br, e eu fico muito feliz de ter participado aqui, porque a gente viveu muita coisa implementando, né, a Previdência Complementar para o servidor público, que foi uma mudança muito grande, que o servidor público passa a ser o responsável por parte da sua aposentadoria. E é uma alegria grande, e eu estou sempre à disposição, Rafael, para voltar mais vezes, caso você queira. Ah, quero sim, e tenho certeza que muita gente vai querer que você volte, por favor. Maravilha. Karen, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação conosco, e obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem temos episódio novo. Até lá!